Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre mais um Amozós neste canal, dessa vez sobre o Mais de uma Luz, livro que tem título e subtítulo, Mais de uma Luz, Fanatismo, Fé e Convivência no século XXI, e é justamente sobre esses temas que o Amozós irá versar aqui nos 3 ensaios que estão reunidos neste livrinho. E antes da gente falar sobre cada um dos ensaios mais especificamente, eu queria dar uma geral sobre o Amozós, falar um pouco do contexto, de onde ele veio, porque eu acredito que isso é importante para que a gente entenda o porquê de ele dar tanta atenção aos temas que ele trata aqui, o porquê de alguns posicionamentos sobre ele. Então, se você quiser um pouco mais aprofundado, a gente tem já um vídeo aqui sobre a minha melhor leitura do ano até agora, que é o livro de memórias do Amozós, de Amor e Trevas, eu vou deixar aqui, mas vou fazer um resuminho aqui para que vocês consigam acompanhar melhor o conteúdo do livro aqui. Seguinte, o Amozós nasceu em Jerusalém, e é uma cidade que é palco de muitos conflitos, principalmente em decorrência da disputa do território palestino. E crescendo ali, vivendo, na verdade, durante sua vida inteira em torno de Jerusalém e regiões próximas, ele vê durante toda a sua vida a questão do conflito entre o povo judeu e o povo árabe, com muito fanatismo de ambos os lados. E aí, vendo essas implicações do comportamento fanático, ele resolve dar bastante atenção a isso, porque na visão dele era o fanatismo a raiz de muitos dos problemas ali da região. Ele chega até mesmo a escrever um livro chamado Como Curar o Fanático. Vou deixar a capinha dele aqui para vocês, a gente conversa em breve lá no clubinho sobre ele, aliás. E em todos os livros que eu li até agora do Amozós, ele dá uma pincelada sobre esse tema fanatismo, que é um tema sobre o qual eu me interesso bastante também, então fiquei bem feliz ao ler este livrinho aqui. Dada essa contextualização mais geral, queria, antes de partir para os ensaios, ler um trechinho que tem aqui na introdução do Amozós, que é para a gente ter em mente isso aqui antes de ouvir as opiniões dele, ok? O Amozós diz sobre os artigos do livro: estes artigos não têm a pretensão de abordar todas as facetas de cada controvérsia, de explorar todos os seus componentes e certamente não pretendem ser a palavra final, mas buscam, sim, principalmente a atenção daqueles cujas ideias são diferentes das minhas. Ok? Tendo isso em mente, agora vamos então falar sobre os ensaios, finalmente, começando com o primeiro, que é intitulado Caro Fanático. Aqui ele faz basicamente um raio-x do fanatismo. Então, quem é o fanático? Como ele se porta? Quais são os indícios de que alguém poderia ser um fanático? O que levaria alguém a se tornar um fanático e como a gente pode combater o fanatismo? Pois bem, então, para a gente começar a discutir sobre este ensaio, vamos delimitar aqui o que o Amozós, pelo aglutinamento que eu consegui fazer aqui das ideias dele, o que ele considera um fanático. Em linhas gerais, o fanático seria aquela pessoa que acha que é a dona da verdade, que não há espaços para questionamentos sobre suas convicções, é aquela pessoa que vive num mundo preto e branco, sem espaço para uma zona cinzenta, e é aquela pessoa que acredita que somente aquilo que ela defende é bom e todo o resto é ruim. E não basta apenas isso, ela quer transformar tudo aquilo que ela acha que é ruim em algo bom. Mas isso tudo na visão dela, claro, porque o fanático não tá muito afim de olhar para o que o outro pensa, não. Tá mais centrado nas próprias crenças. E eu acredito que há algum tempo, quando a gente pensava na palavra fanático, algumas imagens já eram automaticamente formadas na nossa cabeça. Então, fundamentalistas religiosos, neonazistas, terroristas, e acredito que essa palavra era muito vinculada principalmente à questão do Islã. Mas, como muito bem coloca o Amozós aqui, 2 pontos. Primeiro, o Islã radical definitivamente não detém o monopólio sobre o fanatismo radical, e aí a gente pode até pensar em algumas coisas que a gente viu muito antes de manifestações do Islã radical, como, por exemplo, cruzadas, as jihadis, os campos de concentração, Inquisição e assim vai. Isso só para citar alguns exemplos que me vieram aqui à mente, que eu acho que o Amozós até cita aqui. E segundo ponto, se a gente parar para olhar bem ao nosso redor, a gente consegue perceber que o fanatismo está muito mais próximo da gente do que nós imaginamos. Porque, ok, há esse fanatismo que fica muito mais evidente por ser um fanatismo que se expressa sob a forma de violência física,
mas também há aquele fanatismo mais disfarçado, que não se manifesta de forma violenta, pelo menos não física, mas verbal, muitas vezes, e que a gente pode ver muito, principalmente nas redes sociais. Eu vou citar aqui um exemplo que pode parecer até meio bobo, a galera do Instagram deve saber já desse tipo de coisa, porque teve uma época que eu falava bastante sobre isso lá, mas é que, bom, eu, como muitos que me acompanham sabem, não sou a maior fã da obra de Dostoiévski, eu o admiro muito, todos os livros que eu li dele, com exceção dos contos, porque esse aí, meu Deus do céu, queria tacar pela janela depois de terminar a leitura, mas de resto considero obras muito boas, só que não é aquela coisa que eu gosto de ler, fica mais no campo da admiração mesmo, sabe? E tem um vídeo aqui em que eu falo dos meus livros russos favoritos, os meus 5 romances russos favoritos. Vou até deixar o link aqui para vocês. E podem procurar. Muitos eu já deletei porque, sei lá, acho que fazia até mal ver aquelas coisas, mas tem alguns que estão lá ainda, que são de pessoas que gostam muito de Dostoiévski e vêm me atacar porque não tem um livro do Dostoiévski entre os meus, diga-se de passagem, livros russos favoritos. Então eu já recebi comentário tipo, ai meu Deus, você se dá o direito de falar sobre russos, mas não gosta de Dostoiévski. Ai meu Deus, deleta esse canal, não vou mais ver nada daqui. Pessoal me xingando também muitas vezes, eu acho que os xingamentos eu deleto porque não tem espaço para esse tipo de coisa por aqui. E aí eu fico pensando, meu Deus do céu, a pessoa se exalta desse jeito por causa de uma diferença de gostos. Eu fico me perguntando que tipo de coisa essa pessoa pode ser capaz de fazer se tratando de temas mais sérios, se ela já fica tão exaltada com uma coisa pequena dessas, e aí alguém aí do outro lado pode estar falando, ai meu Deus, Paloma, você está sendo muito exagerada, não sei o que, não sei o que lá. E não, eu acredito que eu não estou sendo exagerada, porque isso denota traços de fanatismo, que é aquilo de a pessoa não conceber que pode haver uma opinião que é distinta da dela, mas que é válida. Não, ela já quer invalidar aquilo. E uma coisa que o Amos Oz faz muito em todos os livros que eu já li dele, e aqui ele deixa isso muito claro, é atestar o óbvio, mas que precisa ser dito, que é as pessoas são diferentes, têm crenças diferentes, têm gostos diferentes, e que para uma mesma pergunta, várias respostas podem ser dadas sem que haja necessidade de só uma das respostas estarem certas e todas as outras erradas. 2, de que há a possibilidade de que as respostas dadas a essa pergunta não sejam de modo algum fanáticas. Porque olhem só, meu Deus, as coisas podem ser vistas de mais de uma forma diferente e não é porque você acredita que você está certo e tem outra pessoa que discorda de você que aquela pessoa está errada. Acho que este ensaio ecoa muito o título do livro, Mais de uma Luz, porque é isso, não há uma luz só para muitas questões. E me lembrou muito também de um trecho de que eu gosto muito, que está no livro De Amor e Trevas, em que o Amos Oz relata uma situação que ele presenciou quando pequenininho, e aí ele diz que a partir daquela situação foi que ele aprendeu os segredos da diversidade, que a vida é feita de diversas trajetórias e que tudo pode acontecer de um jeito ou de outro. E eu não sei vocês, mas eu acho isso tão bonito e as pessoas parecem, na minha opinião, está perdendo a beleza de ver esse tipo de coisa, sabe. É muito curioso, na verdade é triste observar essa dinâmica atual em que a gente vive, em que parece haver cada vez menos espaço para controvérsias, para diferenças, e pelo amor de Deus, o Ministério do Bom Senso adverte que não estamos falando aqui de discursos antidemocráticos, nem de discurso racista, homofóbico ou qualquer tipo de preconceito que seja, disfarçado de liberdade de expressão. Não, não estamos falando sobre isso aqui. Sejamos razoáveis e reconheçamos que entre aquilo que diverge de você até chegar a um discurso intolerante e coisas do tipo, costuma haver um bom espaço. Só que me parece que as pessoas estão diminuindo cada vez mais esse espaço. E tem um aspecto da obra do Amos Oz que eu considero muito importante, principalmente nos dias de hoje, que é ele sempre instiga o leitor a olhar para si mesmo. E eu acho que isso está faltando muito nos dias de hoje. E eu queria ler aqui um trechinho que está na página 14, que diz o seguinte: quanto mais difíceis e complexas se tornam as perguntas, tanto mais cresce a avidez por respostas simples. Respostas com uma única sentença. Respostas que apontem sem hesitação os culpados por todos os nossos sofrimentos. Respostas que nos assegurem de que, uma vez que eliminemos e exterminemos os malvados, imediatamente todos os nossos tormentos desaparecerão. E aí
fica o questionamento: será que não é a gente que está procurando por esse tipo de resposta simples e dando espaço para esse discurso que mata a diferença, que dá margem para fanatismo? Será que não somos nós mesmos que estamos pedindo por esses discursos que apontem um culpado só e que aí todos os nossos problemas irão se resolver? E fortalecendo esse tipo de discurso, essa coisa de, se a gente acabar com isso aqui, os nossos problemas vão acabar. Será? Será que a gente acredita nisso mesmo? E eu acho muito legal fazer esse exercício de autocrítica. Eu sei que esse termo ficou meio manjado por aí, né? Mas eu acho que é uma coisa importante porque a gente tende muito a olhar para o problema do vizinho, né? Então a gente olha para o vizinho e fala: nossa, isso aqui tá errado, isso aqui você não devia fazer desse jeito, você devia acreditar nisso, defender isso aqui, não isso aqui. Olha para tudo que tá errado do outro lado, mas não olha para o próprio jardim. E esse tipo de comportamento leva com que a gente muitas vezes fique parecido com aquilo que a gente critica. E eu vou dar aqui um exemplo mais extremo, mas é que para que possa ficar muito claro para vocês o que eu quero dizer. Ideologias de extrema direita e de extrema esquerda. Se você olhar para governos de extrema direita e governos de extrema esquerda e comparar, você chega à conclusão de que, por mais que eles estejam em polos opostos do espectro político, eles, no fim das contas, se parecem muito um com o outro. Você vê uma baita de uma repressão, uma coisa muito autocrática, limitação absurda da liberdade de expressão. E é isso, estão de lados opostos do espectro político, mas no fim das contas acabam sendo duas faces da mesma moeda. E aqui o Amos Oz deixa muito clara a importância da gente olhar para nós mesmos e para as nossas próprias crenças, avaliar aquilo que a gente acredita antes de julgar o outro. E isso porque o fanatismo é uma doença contagiosa, como ele coloca aqui. Então, muitas vezes, com a gente tentando combater o fanatismo, a gente pode acabar, adivinha, se tornando um fanático. Por fim, para encerrar a discussão sobre este ensaio, ele apresenta algumas armas que, na visão dele, podem ser utilizadas para combater o fanatismo. As primeiras que ele apresenta são a curiosidade e a imaginação. Ele diz que esses dois fatores podem ser utilizados como uma espécie de vacinação contra o fanatismo, porque o curioso é aquele que sempre quer saber como as coisas são para o outro. Então, costuma se perguntar: ai, como é isso aqui para fulano? O que ele pensa sobre isso aqui? E o Amos Oz diz que essas perguntas são muito importantes, que a gente se coloque no lugar do outro, tente enxergar como é que o outro vê a nós mesmos. Olha o que ele diz aqui sobre isso. E se eu fosse ela? Ou ele? Ou eles? Calçar por um momento os sapatos do próximo, até mesmo entrar na pele dele, e apenas para compreender e sentir o que existe lá, de verdade. O que existe do outro lado do rio? O que eles têm na cabeça? O que sentem e como? E como nós somos vistos de lá? E eu falei sobre esse aspecto num vídeo até que recente, creio eu, aqui no canal de perguntas e respostas. Eu vou deixar o link aqui, que é sobre como eu fico especialmente triste de ver pessoas aqui nos comentários e também em canais dos colegas que falam sobre livros na internet, sendo intolerantes, sendo mal educadas, sendo maldosas e sabendo que estão sendo maldosas, porque bom, eu acredito que se você acompanha canais que falam sobre livros, você deve ser um leitor, ou no mínimo se interessar por livros. E eu acho que uma das coisas mais bonitas que a literatura traz é você poder muito facilmente poder se colocar na pele de uma pessoa que vive condições completamente diferentes da sua e imaginar como é que são as coisas para essa pessoa. Então fica aí o convite à reflexão para você, leitor, que costuma fazer uns comentários maldosos por aí. Talvez esteja faltando um pouco de empatia na sua vida. E um outro ponto que ele menciona aqui como sendo essencial para combater o fanatismo é o senso de humor, porque ele coloca aqui o fanático como sendo alguém desprovido de senso de humor, é alguém que se leva muito a sério a todo tempo. E o Amos Oz coloca aqui, no De Amor e Trevas ele fala sobre isso também, no Do Que É Feita a Maçã, que é outro livro maravilhoso dele também, que já foi resenhado aqui, vou deixar o link, também fala sobre isso, que é da importância da gente fazer piada da gente mesmo, sabe? Não se levar tão a sério o tempo inteiro. E realmente, eu fiquei pensando em, nossa, as pessoas que mais flertam com fanatismo que eu conheço, meu Deus do céu, é uma galera muito chata. E sobre isso eu queria ler um trecho que tá aqui na página 40. Eu nunca deparei com fanáticos que tivessem senso de humor.
O humor traz consigo um viés que permite enxergar, ao menos por um instante, coisas já conhecidas sob uma luz totalmente nova, ou ver a si mesmo, ao menos por um instante, como os outros o veem. Esse viés nos convida a esvaziar o excesso de importância que se atribui a algo, principalmente a nós mesmos. E a última arma que ele apresenta como forma de combater o fanatismo é a seguinte: a vacinação contra o fanatismo envolve também a prontidão para estar em situações abertas, que não terminam com o fechamento de um círculo, com uma conclusão inequívoca, ou para viver com perguntas e respostas alternativas cuja resolução se oculta muito além de horizontes nebulosos. Uma coisa que eu gosto de fazer de vez em quando é reexaminar as minhas convicções, porque eu sempre acho que quando eu tô com muita certeza de alguma coisa, pode ser que tenha alguma coisa errada. Eu acho que de vez em quando é sempre bom a gente dar aquela chacoalhada nas próprias crenças para ver se não tem algo de errado ali. E esse ponto me lembrou uma frase do Carl Sagan. Na verdade, não é nem uma frase, é um raciocínio que ele faz sobre o bom e o mau cientista. Eu acho que é no Mundo Assombrado pelos Demônios que ele fala sobre isso. Qualquer coisa vocês me corrijam aqui embaixo. Mas ele apresenta a figura do mau cientista como sendo aquele que pega a sua teoria, abraça e não deixa ninguém criticar. E o bom cientista, por sua vez, é aquele que pega a sua teoria e espanca para ver se ela se sustenta e ver se aquilo é realmente a verdade. E se não for a verdade também, eu acho que a gente tem que parar com essa coisa de achar que isso é um problema, sabe? Eu vejo muito essa dinâmica nas redes sociais. As redes sociais, né, tá aqui dando a cara a tapa, é muito interessante para quem gosta de analisar comportamentos sociais como eu, porque, bom, eu tô aqui falando coisas para vocês publicamente há quase 3 anos e vira e mexe eu dou aquelas pagadas de língua. E aí vem gente às vezes me criticar por conta disso, mas nossa, você tinha dito aquilo ali e aí agora você mudou de ideia? E eu fico, ué, gente, vocês permanecem com a mesma ideia ao longo da vida inteira? Acho que a gente tem que ser menos apegado também às nossas crenças de vez em quando. Queria terminar a discussão sobre este ensaio com um trecho da página 47, bem no finalzinho do ensaio. Estar perto um do outro, às vezes bem perto, mas sem se apagar, sem se assimilar, sem anular a individualidade. É claro que todos queremos, uns mais, outros menos, influenciar os que nos são próximos. Às vezes queremos influenciar até os que nos são distantes. Não há mal algum nisso, com a condição de que nos lembremos sempre. Influenciar, mas não tentar fundir. Influenciar, mas sem tentar moldar o outro em nossa forma até que deixe de ser o outro e se torne uma cópia ou um satélite. Em seguida, temos um ensaio intitulado Luzes e Não Uma Só Luz. E este ensaio aqui é baseado em um livro que o Amos Oz escreve em conjunto com a filha dele, chamada Fania Oz. Vou deixar a foto aqui. O nome do livro é Os Judeus e as Palavras, que já está por aqui, por gentileza de um colega. Um beijo, Marcelo. Vou deixar o canal do Marcelo linkado aqui para vocês. Aliás, já a gente fala mais sobre este livro por aqui. Mas então, aqui o Amos Oz apresenta o judaísmo como sendo muito mais que uma religião, como uma cultura. E no vídeo de leituras do mês, eu acho, Novos na Estante, agora eu nem lembro mais, em algum dos dois, eu vou deixar linkado aqui para vocês, eu menciono que acho que está na hora de eu ler sobre a história do judaísmo, porque eu leio muito sobre alguns assuntos correlatos, mas nunca parei para me deter sobre a história do judaísmo, e foi justamente esse ensaio aqui que me fez perceber que seria interessante ler mais sobre a história do judaísmo, porque aqui o Amos Oz faz basicamente, de forma breve, tá, um apanhado sobre a história do judaísmo e sobre a cultura judaica. E tem algumas coisas muito interessantes aqui sobre as quais eu não fazia a menor ideia, como, por exemplo, no Bar Mitzvah, eu tô aqui na página 52, olha só o que ele diz. Quando um menino, em seu Bar Mitzvah, sobe para a Torá, isto é, sobe ao palco ou estrado onde está a Torá para acompanhar a sua leitura ou para lê-la, não lhe perguntam o que você aprendeu hoje, meu querido. Não lhe pedem que declame, repetindo o que ouviu dos professores ou leu nos livros. Pelo contrário, exigem dele que diga alguma coisa nova, ou seja, que traga algo original. Gente, é isso mesmo, eu não sabia, não fazia ideia, eu achei isso muito interessante, porque isso é uma coisa que me incomoda um pouco no
ensino, em alguns âmbitos aí, que é essa coisa de a gente ficar repetindo ideias, sabe, não ser mais provocado a refletir sobre aquilo que a gente leu e trazer um discurso novo, então achei isso muitíssimo interessante. Ele fala aqui também sobre como o judaísmo, na verdade, de maneira alguma poderia ter um papa ou uma espécie de autoridade suprema da religião, porque o judeu, no fim das contas, não é muito uma pessoa que gosta de obedecer, sabe? É uma pessoa que gosta de questionar. Ele fala que e mostra que ao longo da história do judaísmo foram poucos aqueles que tiveram a sua autoridade em conteste, porque geralmente tem lá o rabino, aí ele fala que você tem que fazer alguma coisa, e aí você pensa no seu íntimo: ai, beleza, rabino, você acha que sabe disso aí, mas a minha avó fazia desse jeito aqui, assim, assado, já começa a questionar, sabe? E ele mostra que, e lamenta também pelo fato de que ao longo dos anos, na cultura de Israel, foi surgindo um grupo de judeus que é mais fanático, que quer ficar falando que todo mundo tem que fazer, judeus mais radicais, e de como isso não tem muito a ver com a cultura judaica, com a essência da cultura judaica. E ele menciona também algumas das mais recentes transformações, contribuições, na verdade, eu diria, de acontecimentos mais recentes para a cultura judaica, como, por exemplo, o reviver da língua hebraica, que foi realizado principalmente aí com contribuição da nova literatura hebraica, que era uma língua que estava praticamente morta e que ao longo de 3, 4 gerações tornou-se uma língua amplamente falada e amplamente escrita também. Por fim, temos o terceiro e último ensaio, que é intitulado Sonhos de que Israel deve se livrar rapidamente. E é neste ensaio aqui que ele mais se debruça sobre a questão mais específica do conflito ali do território palestino. O Amos Oz assume uma postura muito assumia, né? Que ele infelizmente já veio a falecer, mas assumia uma postura muito conciliatória em relação a esse conflito. Ele foi alguém extremamente engajado nessa causa, e ele deixava muito claro de que se ali na região não houvesse um Estado judeu e um Estado árabe, e isso de forma urgente, não tardaria muito até que houvesse um Estado só, porque é isso, vai ficar nessa briga e em algum momento pode ser que haja um vencedor, e isso obviamente viria com um prejuízo enorme para aquele grupo que fosse vencido. E o Amos Oz era muito criticado por conta dessa postura dele, de conciliação, até mesmo por pessoas de Israel, que falavam que ele estava traindo a causa, e ele fala sobre isso, eu acredito que no De Amor e Trevas, que é muito estranho que concessão seja visto como fraqueza, porque geralmente é essa ideia de que a gente tem, né, que quando a gente quer algo e aí a gente precisa fazer uma concessão, isso necessariamente implica fraqueza. E ele fala algo interessante sobre isso aqui que eu queria ler para vocês. Aqui na página 118. Sim, 2 estados. A divisão dessa terra e sua transformação numa residência para as 2 famílias. Em ambos os lados, há muitas pessoas que abominam a própria ideia de um acordo com concessões mútuas. Em todo acordo, eles veem fraqueza, capitulação e até mesmo degradação. E eu penso que na vida familiar, nas relações entre vizinhos e também na vida dos povos, a opção do acordo é, na verdade, a opção pela vida. O contrário de acordo de concessões mútuas não é altivez, nem é integridade ou fidelidade a ideias. O contrário desse acordo é fanatismo e morte. Então é isso, ele se baseia no fato de que nos dois lados há pessoas que sofrem injustiça, há verdade nos dois lados, e que o ideal seria fazer uma concessão. Mas ele também fala que é utópico achar, ele fala aqui, acho que é na página 120, isso. Não, nós os palestinos não somos capazes de nos tornarmos amanhã uma família unida e feliz. Nós precisamos de 2 estados. A briga entre nós, os palestinos, não cabe num filme de faroeste de Hollywood com mocinhos e bandidos. É a tragédia da justiça contra a justiça. Porque, de novo, voltando lá no comecinho do livro, não é nada incomum que se haja verdade de 2 lados opostos. Mais um livro fenomenal do Amos Oz. Talvez eu esteja flertando aqui com fanatismo neste momento ao dizer o que irei dizer agora, mas eu acredito que todo mundo se beneficiaria da leitura deste livrinho aqui, ainda mais nos tempos atuais, que a gente vê tanta polarização, intolerância, e isso de todos os lados, tá? Não tô falando de um lado específico, um gritando com o outro, com um prejuízo tão grande do diálogo, acho que as palavras de Amos Oz cairiam muito bem
Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.